Vamos começar a nossa primeira live. A gente sempre quis fazer alguma coisa assim, de uma maneira para passar informação para vocês. E essa é a primeira vez, a gente ficou relutando contra isso, mas conversando com algumas pessoas, elas gostariam até para tirar algumas dúvidas. A gente Júlio, porque tá muita live. Toda hora live, todo mundo live, virou rotina fazer live, todo mundo quer live. E aí a gente pensou, então, mais do que passar tudo aquilo que a gente já faz no nosso dia a dia, de atividade física, corrida, triatlo, ciclismo, natação, a gente queria convidar a Julie como médica, já que ela é uma excelente médica endócrino, ela vai falar mais daqui a pouco. E então sempre a gente quer passar algum tipo de informação para vocês, né? Antes da gente começar aqui, para as pessoas que não me conhecem, prazer, sou Júlio Dotti, formado em Educação Física, estou com a camiseta aqui, 20 anos de formado, me formei em 99, tenho 4 especializações ou 4 pós-graduações, né? Psicologia esportiva pelo Mackenzie, Fisiologia do Exercício pela USP, Treinamento Desportivo pelo Cefit e Triatlon pela Unicamp. E tenho uma experiência internacional de fazer estágio lá em Rio Maior, com supervisão do treinador Sérgio e do Rodrigo Milazzo, com a Seleção Brasileira de Triatlo, que foi participar da Olimpíada aqui no Rio, 2016, isso aí foi em 2015 que eu fiquei lá. E tive contato com a Pamela, com a Vitória, com o Danilo, Pimentel, com o Matheus, mais alguns atletas lá de Portugal e da Nicarágua, se não me engano, tiveram ingleses, italianos lá, então foi uma experiência bem bacana. A Limite ela já tem há 10 anos, a gente trabalha com corrida, natação, ciclismo, triatlon, atividade física. A gente hoje tem o CT, que está fechado, que trabalha mais voltado para a parte da mobilidade, com o intuito de preparar as pessoas para evitar o número de lesões possíveis nas provas, na atividade física do dia a dia dela, seja ela qual esporte que ela vai fazer, né? Futebol, vôlei, natação, handball, a gente tem atletas aqui de skate, patins, futevôlei, futebol de salão, basquete. Então, a gente procura condicionar as pessoas ou melhorar a mobilidade delas na nossa prática aqui dentro do CT. E agora eu gostaria que a Julie se apresentasse, falasse um pouco dela como médica, né, endócrino, que a gente tem vários alunos e ela paciente em comum, fora a corredora, né, que todo mundo já sabe. Alguns alunos, alguns pacientes alunos do Júlio, pacientes mesmo do Júlio que correm, e a gente divide às vezes alguns. Eu sou Juliana Panceira, para quem não me conhece, prazer. O meu foco principal de trabalho acaba sendo obesidade, diabetes, mas eu atendo muito tireoide também, porque é o feijão com arroz da endocrinologia, né? Diabetes, tireoide, obesidade, e é o que chega mais pra gente. Então é o que eu gosto muito. E caí no mundo da corrida há alguns anos, 2015. Me chamaram para fazer uma meia maratona, eu não sabia quilômetros que eram. Aí, aqui, correndo lá na praia, Júlio, você precisa fazer o 40 quilômetros. Aí, desde então, eu não parei de correr mais e de pentelhar o Júlio, porque agora eu já convenci ele a me treinar para maratona. Várias, o ano passado eu fiz ele Foram 3 maratonas seguidas, mas estamos aí, sobrevivendo. E vamos lá. Pessoal, então o que a gente bolou, né, eu e a Julie? Eu fazer 5 perguntas para ela, né, relacionado à obesidade e diabetes, que é o que ela trabalha, né, e atividade física, e ela vai me perguntar também sobre atividade física com esse público, com as pessoas sedentárias, como faz para poder fazer, tal. E quem tiver mais perguntas ou quiser interagir durante
nos questionamentos aí, sinta-se à vontade, porque, obviamente, a gente conseguir responder algumas coisas, não vai conseguir falar tudo, né, o que a gente teria. Eu vou anotar perguntas para responder depois. Tá. Ó, então aqui eu pedi para ela selecionar 5 perguntas, ela vai me fazer 5 perguntas, eu vou fazer 5 perguntas para ela, né? Tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta, né, para a gente poder ficar bem claro, como que a gente poderia definir o que é obesidade? O pessoal confunde às vezes com excesso de peso, e como que a gente poderia definir essa pessoa é obesa ou essa pessoa tem excesso de peso? E o que seria para definir uma pessoa que é diabética, entendeu? Porque todo mundo fala assim, eu tenho diabetes, sou pré-diabético, eu sou obeso, olha uma pessoa gorda e de repente fala que é obesa, ou excesso de peso. Como que a gente poderia definir melhor, ficar mais claro isso? A definição para obesidade é um IMC acima de 30. O IMC é uma conta muito básica de peso dividido pela altura ao quadrado. Certo. Leva em consideração massa muscular, massa gorda, líquido, ossos, órgãos. Então, assim, é um número que a gente é usado pela Organização Mundial de Saúde para definir o que é obesidade e o que não é, mas a gente sabe que não é só isso que a gente precisa levar em consideração. Mas, em geral, um IMC acima de 30 é considerado obeso, tá? De 40 já passamos para outros graus de obesidade, grau 2, 3, aí a gente vai subindo, obesidade mórbida. E um IMC acima de 25, a gente põe ali num sobrepeso. Ali no, antes da obesidade, mas já não no peso ideal. Então a gente tem esses números, né? Mas óbvio que quando o paciente chega no consultório, a gente faz uma avaliação de bioimpedância para realmente comprovar se é isso ou não. O que é esse peso dele, né? Quanto desse peso é músculo, quanto desse peso é gordura, porque isso é mais importante do que o peso e o IMC em si. Sim. Ó, o Gabriel tá fazendo uma pergunta muito interessante aí. Anota aí para você responder depois. Tá vendo aí como a rede Tá. Gabriel, melhor fisioterapeuta da região aqui da Vila Clementino. Ó, você falou aí de obesidade, porque isso aí, o IMC, é a que a Organização Mundial de Saúde define, né? Que usa para definir o que é um obeso e o que não é, né? Então, só para o pessoal ter noção, segundo esses dados, através da OMC, né? Até procurei fazer uma pesquisa, anotar hoje, passar para a Júlia, pode confirmar. 56% da população brasileira é obesa. 56% da população brasileira é obesa. Sendo que de 2006 até agora teve um crescimento de 30%. Ou seja, a gente piorou, né, nesses últimos 13, 14 anos aí. E a grande margem desses obesos está entre 18 e 24 anos, que é 58% desse público, né? Então, segundo essa informação que eles usam como obesidade, o Brasil é um país obeso, né? É muito pelo estilo de vida que essa faixa etária vem levando, né? As crianças já são muito menos ativas e aí elas entram na adolescência praticamente sedentárias e começam uma vida faculdade, trabalho, já não tem o hábito de fazer atividade física. Lá atrás, né? Então, e a nossa alimentação, que eu vejo pelos meus pacientes, eu tenho muitos pacientes que não têm fogão em casa. Então, esquenta tudo. Vive de comida pronta, vive do que é prático, de pedir. Então, assim, mudou muito da nossa geração para essa. Por isso também que essa boom de obesidade, né? Que a gente está tendo aqui no Brasil. Com esse tipo de alimentação, a tendência é as pessoas se tornarem cada vez mais obesas. Mais obesas, doentes em geral, né? Não só obesas, diabéticas. Isso, aí que eu ia emendar. Isso aí, uma coisa leva a outra, né? Então, consequentemente, uma pessoa que é obesa, a gente poderia voltar um pouquinho atrás, igual você falou, o estilo de vida. Então, essas pessoas já são sedentárias. E aí, por conta desse estilo de vida, passa a ser obesa
de obesa passa provavelmente a ser diabética e ter problemas no coração. E essa alimentação que essas pessoas comem no dia a dia, que é tudo pede aqui, que você falou, não tem como, se a pessoa tem esse tipo de alimentação, não tem como ela não ser obesa? Ou tem como fazer algumas coisas? Existem pessoas que se alimentam muito mal mesmo, e não entram no IMC de obesidade. É aí que entra a pegadinha do percentual de gordura, da composição corporal. Pessoas até que leves e que tem um estilo leve sedentárias, com uma alimentação péssima, porém elas não têm músculo nenhum. Por isso que elas são leves, elas têm gordura, é aquele falso magro, aquela pessoa que parece... que eu ia falar. Você vai ver, ela é toda molinha, toda fraca. É uma pessoa que não tem músculo. Conheço vários assim. É leve, porque a gordura é leve, entendeu? Então, assim, quando você vai fazer um IMC dela, o percentual de gordura, ela tem 40% de gordura, mesmo tendo um IMC ser baixo, dentro do normal. Entendi. Isso acontece muito. Ô, Júlio, a gente sabe que a diabetes é uma patologia que a pessoa pode ser genética, ela pode já nascer com isso daí, mas a gente vê que a maioria dos casos são desenvolvidos de acordo com o estilo de vida que ela leva, e provavelmente por conta dessa alimentação. Ou ela se torna obeso ou diabética. Às vezes, dependendo de pessoas aí que é mais magra, que tem o IMC baixo, mas a porcentagem de gordura corporal alto, a gente não vai identificar que ela é uma obesa, mas ela vai desenvolver uma diabetes muito mais rápida, né? Porque e como que a gente pode identificar que a pessoa é diabética, né? Sei lá, o que ela pode fazer da parte hormonal e de alimentação? Esse diabetes que é adquirido, né, é o diabetes tipo 2, que ele é mais comum em pessoas mais velhas, né, mais comum em pessoas mais velhas, mais obesas. Era, porque hoje a gente já tem adolescentes com diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, falando assim, o critério diagnóstico é a quantidade de açúcar no sangue, a glicemia, tá? Sim. Temos alguns critérios, a glicemia, hemoglobina glicada, a gente tem alguns níveis e que a gente precisa começar a ter atenção quando essa glicemia de jejum começa a passar de 100. Aí a gente já considera esse paciente um pré-diabético, que assim, tá ali em cima do muro. Se ele não ficar, com certeza ele vai ficar diabético. E a diabetes, quando ela já está estabelecida, ela não tem cura. Mas não tem como voltar. Não tem como voltar. Agora, esse quadro de pré-diabetes, quando ele está ali, já tem alguns indicadores de risco aumentado, que ele já está numa glicemia alterada, com uma hemoglobina glicada alterada, a gente consegue reverter isso, principalmente com o estilo de vida. Então, assim, é o principal tratamento, mudança de estilo de vida, alimentação e atividade física. Tem medicações também? Tem. Mas não adianta tomar medicação se você não mudar estilo de vida. Porque a maioria das vezes as pessoas falam assim, vai ter remédio para isso. A hora que eu tiver assim, eu vou tomar um remédio e vai resolver. Vou tomar um remédio que vai ficar bom. Isso aí não tem um prazo que fala assim, vai ficar 1 ano, 2 anos. Isso aí vai ser pro resto da vida dele. Pro resto da vida. Depois que já tá diabético, é aquela que a gente considera ali uma glicemia de jejum acima de 125, né? Aí... No exame de sangue... Porque esse paciente ele não é igual o paciente diabético tipo 1, aquele paciente que nasce com diabetes, que é uma doença autoimune, que aquele paciente produz anticorpos para destruir as células do pâncreas e ele não produz insulina suficiente. O paciente do diabetes tipo 2, ele tem um pâncreas que funcionava, e esse pâncreas, às vezes, está até funcionando em excesso, produzindo muita insulina, mas ele tem uma resistência à insulina. Essa insulina não consegue fazer com que a glicemia entre na célula. Então, tem uma resistência insulínica. É diferente, entendeu? Isso aí por conta de lá na infância, na pequena infância, o tipo de alimentação que ele foi tendo, né? Na vida inteira, né? A vida inteira. A obesidade é um dos principais fatores que causam resistência insulínica. Então, uma das melhores remédios que a gente tem para resistência insulínica é a atividade física.
É. Os meus pais estão cansados porque eu bato muito nessa tecla. Todos os problemas eu falo assim, então, se você fizer exercício, vai melhorar. Mas tudo melhora com exercício e alimentação física, assim, 80% sim. Das coisas, sim. É porque, igual você falou assim, o pessoal entender, a insulina vai lá e avisa a célula e o sangue entra para dentro da célula. Isso aí. A glicose. A insulina tá lá no sangue e o açúcar tá aqui. A insulina pega o açúcar no sangue e leva lá para dentro da célula. Agora, no obeso, que tem resistência insulínica, essa insulina até pega a glicose, mas não consegue levar. Consegue pôr dentro da célula. Então, sobra insulina e sobra glicose. Fica tudo alto. Então, eu sempre falo para as pessoas, a mágica da atividade física é que a atividade física, o exercício, faz esse caminho. Né? Ele faz esse caminho sem precisar, né, da glicose, da insulina, né? A atividade física aumenta o número de receptores de insulina na célula. Então, ela consegue diminuir essa resistência por esse fato dele aumentar o número de receptores de insulina nas células. Então, ajuda com que essa insulina funcione melhor. Sim. Para quem não sabe, o número de consumo alcoólico aumentou em 30% na quarentena. E o número de consumo de tabaco em 23%. Ou seja, a qualidade de vida dessas pessoas nesse período, né, vai prolongar por muito tempo. Porque provavelmente para ele sair desse estilo depois, voltar ao normal, vai demorar. Se agora, entre aspas, ele tem tempo para poder fazer alguma coisa, né? A Ângela está perguntando quanto tempo de atividade física. Eu vou falar, dona Ângela, depois, quando for a minha parte. Ela está mais na parte clínica, eu estou mais na parte prática. O Júlio vai falar quanto tempo. Como treinar em pouco espaço, Ana? Gente, a gente já postou isso aqui. É verdade. Sabe, é porque você não está vendo o meu YouTube. É verdade, e eu vou reforçar isso aí. E a pergunta lá do Gabriel, lá, que é dos hormônios, alterar a vontade de treinar, tal, você anotou aí? Pode influenciar o desempenho e vontade de treinar? Pode influenciar em tudo. Porque o nosso corpo é regido por hormônios, né? E se tiver, e alguns hormônios são, assim, essenciais. Por exemplo, os hormônios da tireoide. Todas as células do seu corpo têm receptores para hormônios da tireoide. Eles são responsáveis por estimular o funcionamento dessa célula. Então, por exemplo, uma pessoa que tem hipotireoidismo não tratado, que está com os hormônios da tireoide super baixos, ela não tem disposição, ela não tem ânimo para fazer nada, o raciocínio dela é lento, a força dela está diminuída, a vontade dela de fazer as coisas está diminuído. É uma pessoa que muita gente pensa que ela está com depressão e na verdade não é depressão, é falta de hormônio. Entendeu? Então ela não tem vontade de treinar e mesmo que ela vá treinar, ela não tem muita disposição, muita força, porque falta hormônio. Ou a testosterona, que é um outro hormônio que tem muita ação na parte da musculação. Desempenho. Se a testosterona está muito baixa, a força fica comprometida, o funcionamento de todos os músculos ficam comprometidos e também na parte neurológica de reduzir disposição, vontade, tudo isso. Então, assim, todos os hormônios do nosso corpo interferem em tudo. Então, assim, se tiver um alterado, vai interferir no desempenho. Fora que alguns hormônios, se estão alterados, se tiver baixo, interfere até no risco de lesões, não só na disposição. Aumenta o número de lesões, né? Aumenta o risco de lesões, tanto lesões musculares quanto lesões ósseas, principalmente na mulher. Então, assim, os seus hormônios têm que estar todos bonitinhos dentro do limite. Os hormônios acima do limite também não são interessantes, também são prejudiciais. O hipotireoidismo é mais comum em mulheres. Mas não significa que homens não tenham. Homens têm também. Mas conheço dois caras. Sim, tem bastante gente. Mas é mais comum em mulher. Fazer exercício pode ajudar a evitar a depressão? Sim, absolutamente. Inclusive, se você for num psiquiatra,
Ou o psicólogo ele vai pedir para você fazer isso. Ele vai falar para você fazer exercício, porque a atividade física estimula a liberação de hormônios de prazer, de bem-estar e ajuda até a medicação a funcionar melhor. Melhor. Julie, você já respondeu duas, né? Falando aí que ficou legal, ficou bem dinâmico. Como controlar a diabetes e a obesidade nesse confinamento? Já que as pessoas não estão podendo sair, ou não estão conseguindo fazer atividade física, como essa Ana Pina aí, que está falando do problema de espaço dela, mas a gente já falou que tem lá no seu canal, tem bastante coisa. 4 ou 5 dias de treino. Hein? Treino, tem lá para fazer. E então o ideal seria o quê? Ela controlar a alimentação dela, prestar mais atenção, já que ela está fazendo menos atividade. Assim, menos atividade, sim, menos ativo, que ela não está saindo para trabalhar ou está fazendo bem menos, assim, só vai no mercado e volta. Antes tinha uma vida corriqueira muito mais agitada, né? Sim, é assim. Primeiro de tudo é que se você tem diabetes, se você está obeso e faz um tratamento, você não pode abandonar esse tratamento por conta de que está em casa. Entendeu? A gente, eu e outros médicos, nós estamos tentando atender ou presencial ou online, mas você não pode parar de usar suas medicações, você não pode parar de fazer o acompanhamento médico, porque é importante. E o nosso grupo de pacientes, o obeso principalmente, o diabético, eles são o principal grupo de risco para complicações. Porque são pacientes que, se tiverem descompensados ou diabéticos, eles têm uma alteração muito grande de imunidade. Se eu não me engano, agora 70% dos pacientes que vão para UTI contaminados com Covid são pacientes obesos, porque o obeso é um paciente inflamado. A obesidade é uma doença inflamatória crônica. Ele tem um sistema imunológico comprometido, ele tem um sistema respiratório comprometido. Então, assim, agora é a pior hora para você abandonar tudo. Então, você tem que continuar o tratamento, tem que continuar as medicações, tem que continuar o acompanhamento. E não pode cair na bobeira de falar assim, tô confinado, tô com tédio, tô chateado, vou comer, vou beber. Porque isso só vai piorar o seu problema. Então, assim, momentaneamente ela vai se sentir bem, vai ter aquele prazer daquela comida, do álcool que tomou ali e tal. Mas quando acorda no outro dia é outra realidade, né? Ela vai voltar, tem que voltar ao normal, né? Então assim, o melhor jeito de você manter a diabetes e continuar conseguindo perder peso é você focar nessa alimentação, é você tentar controlar ao máximo. E a gente está recomendando até mesmo reduzir o que você estava habituado a fazer na sua rotina normal, comer na sua rotina normal, agora você tem que comer um pouquinho menos, porque o seu gasto calórico tá menor. Muito. Então, assim, você tá muito mais parado, né? Mesmo que você tá fazendo serviço de casa, tal, mas não é a mesma coisa de um dia corrido normal, onde você sai, sobe escada, entra num lugar, sai do outro, vai pra lá, vai pra cá. Você tá confinado. Então, assim, o seu gasto calórico tá muito menor. Então, você precisa de uma alimentação mais saudável e caloricamente falando, mais baixo, reduzida. E atividade física, por qualquer coisa que você fizer, mas alguma atividade física você precisa fazer. Isso ajuda a manter a glicemia controlada, ajuda a manter ansiedade controlada, diminuir o peso. Seria a próxima pergunta. Se você, como médica, de acordo com o nível do paciente que ele chega lá, mesmo que seja o nível, vamos pensar no nível pior possível de diabetes e de obesidade. Sei lá, você pegar um paciente no estado mais crítico possível, você recomenda a atividade física para esse paciente também? Para 100% dos pacientes. A menos que ele tenha alguma restrição física mesmo ali, algum problema que impeça ele de se movimentar, né? E que às vezes acontece, paciente com uma cirurgia no joelho, uma cirurgia no quadril, vai ter que ficar deitado meses. Aí, ok. Mas às vezes até isso eu peço para ele fazer alguma coisa com a parte de cima. Porque o pessoal às vezes pensa assim, eu tô doente, eu preciso melhorar isso, baixar isso para depois eu começar a treinar. Então, não,
erro. Tem muita gente que fala, não, eu vou emagrecer primeiro, depois eu faço exercício. Não, pode, porque você tem uma qualidade ruim. Quando você começa a fazer uma restrição alimentar sem fazer atividade física, você perde ar, perde músculo, muito mais do que perder gordura. Então, você recupera esse peso muito mais fácil depois, entendeu? Ajuda, né? Então, assim, ajuda o seu trabalho, né? A atividade física, eu indico, eu peço para todos os meus pacientes fazerem todos os dias pelo menos 1 hora. Tem gente que olha para mim e fala assim, impossível, mas todos os dias pelo menos 1 hora. Dá para treinar em recuperação do Covid? Ana, não, se você teve Covid e ainda não está 100% recuperada, não pode. Precisa do médico, do aval do médico, né? O médico falar, você tá liberado agora, então você pode voltar a treinar. Quem dá a carta é o médico, né? É verdade que depois de 40 minutos o exercício não se torna tão eficaz? Não. Não é verdade. Né? Então, responde. Não é verdade. Não tem como, não. Na verdade, algumas pessoas falam que tem um prazo para fazer atividade física, né? Um tempo para fazer atividade física, que ele é eficaz ou ele não é. O que acontece, se a pessoa não está bem condicionada, ela não vai conseguir fazer na mesma, digamos assim, não em intensidade, o pessoal acha que é velocidade, mas a mesma faixa de frequência cardíaca ou o mesmo ritmo que ela estava fazendo antes. Aí é um problema de condicionamento. A pessoa, vamos supor, conseguiu correr 40 minutos, mas ela queria fazer 1 hora e teve que andar depois 20 minutos. Ela está fazendo atividade física da mesma forma. E ela não deixou de ser eficaz. Não ser eficaz é não fazer atividade física e ter que tomar medicamento. Isso que não é eficaz. Existe alguma alimentação que deixa o abdômen definido igual ao do mate? Existe. Mas o que você está comendo está errado. A ansiedade afeta o metabolismo, sim. Parei de tomar pílula e isso afeta a minha disposição para fazer exercício, força. Eu vou deixar a Julie falar isso, tá? Ana Pina. Você? Opa! Eu caí aqui. Pronto. Teve uma pergunta aqui, Julie, da Ana Pina, que é o seguinte. Parei de tomar pílula e isso afeta a minha disposição para fazer exercício, força, energia? Que, de repente, tem mulher que toma por muito tempo e para, né? Teoricamente, isso vai melhorar a sua força, disposição, tudo mais. Talvez leve um tempo, porque você usa anticoncepcional, principalmente por muito tempo, você está com todo o seu eixo hormonal bloqueado. Então, tem mulheres que voltam, que reativam o eixo logo no próximo ciclo, e tem mulheres que demoram alguns ciclos. Então, assim, isso pode demorar um pouco, mas a tendência é melhorar. Vamos lá, Júlia, agora é a sua vez de fazer as perguntas. Então vamos lá, Júlia. Uma pergunta que veio muito no meu Instagram. Dá para eles começarem a correr agora? Pessoas que nunca correram e que não estão podendo fazer outros esportes, estão querendo começar a correr agora. Dá para fazer isso agora? O pessoal tá muito com receio de querer sair para correr hoje em dia por conta dessa pandemia, né? Mas vale lembrar que se a pessoa sai para a rua para correr, apenas minha opinião, a chance dela se contaminar, ainda mais agora que tem que usar máscara, lembrando que a máscara não atrapalha em nada, pode ser um desconforto, mas tem algumas máscaras hoje que o pessoal está usando, ela é um pouquinho maior, não vai atrapalhar em nada. Lógico que tem aquele desconforto, daquele ar um pouquinho quente ali dentro da máscara, é normal, para quem já fez teste de ergospirométrico sabe como é que é. Vai ficar assim mesmo. É uma questão de hábito, né? Tem gente em locais muito frios que correm de máscara. De máscara, aquele lenço. É muito melhor você se adaptar à máscara e ter que correr, já que se você não tem a opção de correr numa esteira, que no seu prédio faz revezamento, ou que você tem em casa, ou na rua, ou na sua casa que não tem espaço, você vai ter que correr. A sua única opção é correr na rua. Então vai com todos os cuidados possíveis. Sai, corre, não tem contato com ninguém, não encosta em nada, corre numa região perto da sua casa, principalmente com pouca movimentação, e volta para dentro da sua casa, toma todos os cuidados, toma banho, limpa a mão, tudo, tira o tênis, essas coisas. E mesmo nessa época, dá para a pessoa voltar a começar a fazer atividade física, sim. Ela pode começar fazendo... Dá para ele aprender a correr agora? Dá.
tranquilamente, não tem problema. Ela pode começar fazendo caminhada, que nem o Mauro aí, ele tem um bom condicionamento físico, mas talvez ele não tem esse hábito da corrida, ainda não pegou o mesmo gosto ou a mesma sensação que a gente fala, assim, eu quero correr por mais tempo, né? Tem uma sensação na corrida que às vezes você começa a correr e depois de uns 10, 15 minutos ainda você fica ofegante. Depois a gente entra em homeostasia, que seria equilíbrio fisiológico. A gente sempre busca esse desequilíbrio fisiológico, que é a homeostasia, mas a gente entra em equilíbrio novamente durante a atividade. E às vezes as pessoas não chegaram nesse equilíbrio e já pararam. Ficaram ofegantes. Ô, Júlio, eu demoro uns 3 quilômetros para chegar nesse ponto. Eu também, às vezes é uns 15, até os 3 20 quilômetros eu já pensei em parar várias vezes. Então, eu também, às vezes demora uns 15, 20 minutos para eu entender o que eu estou fazendo na corrida, independente se eu estou rápido ou se eu estou devagar. Isso aí é o corpo se adaptar àquele. E às vezes a pessoa não está acostumada com isso e acha que ela já cansa e já tem que parar. Então, se ela sente isso, o que ela pode fazer? Primeiro, começar a fazer caminhadas, ter na rotina dela fazer caminhadas diariamente ou 3, 4 vezes por semana. E depois começa a intercalar. Pega um relógio, não precisa ter nenhuma marcação. Fica 1 minuto, corre, 2 minutos anda, 1 minuto corre, 3 minutos anda, depois vai aumentando para 2 minutos correndo, 2 minutos andando, e vai fazendo assim, vai intercalando até aumentar o tempo de corrida. Ela vai ver que essa sensação dela de ofegante, daqui a pouco passa, ela consegue se manter. Às vezes as pessoas têm um bloqueio justamente nesse período. Alguém mandou aqui a Sil, mas é complicado, as autoridades pedem para ficar em casa. Mas, gente, sabe o que acontece também? É que a gente está em São Paulo, mas o Brasil é imenso e tem cidades que não tem nenhum caso. Então, eu vejo muito pelo meu Instagram, tem pessoas que moram em locais assim, no Mato Grosso, moram em cidades muito de interior, em cidades pequenas, cidades que não tem nada e correm na estrada. Correm em locais que realmente não tem problema. Aqui em São Paulo foi proibido sair na rua, sair sem máscara, praticar atividade física. Mas no Brasil inteiro ainda tem muito lugar que pode. E você pode correr na esteira, né? Aliás, essa é a minha outra pergunta, Júlio. Peraí. Tá. Deixa eu já fazer. Só reforçando ali da Sil, eu sei que assim, as autoridades pedem para ficar em casa. Elas não pedem para você não fazer atividade física. Né? E tem muitas pessoas, por exemplo, todo mundo conhece, tem um bairro que ele é o mais tranquilo possível, mais sossegado, não tem quase ninguém na rua. Então, se você sai dali e vai fazer sua atividade e volta, não vai ter problema nenhum. O que você não pode, você tem que evitar qualquer tipo de aglomeração. Correr em avenidas muito movimentadas. Né? Aqui em São Paulo, avenidas movimentadas. Se você for assim, vamos supor, aqui perto do CT tem uma avenida aqui chamada Nazaré, e sempre tem gente correndo lá, no período da manhã e no final da tarde. Então, se você quer correr e na Nazaré, por exemplo, tem muita gente, sai da Nazaré, vai para outro canto, vai pelo bairro, mas ali é ruim, tem muita subida, descida. É melhor que tenha subida e descida que você consiga correr do que você não correr, né? Fala aí, B. Quem cortou seu cabelo assim? Foi sua mãe? Então, ele não quer, fui eu. Na verdade, eu consertei o cabelo dele, porque o Elinho e o Alexandre fizeram uma coisa terrível. Né, Bê? Agora tá lindo o cabelo. A outra pergunta, Júlio... Peraí, só corrigir aqui, peraí. Ô, Ricardo, não é recomendável correr na Ricardo Jafé na ciclovia, porque a ciclovia tá lá no centro. E se tiver que desviar algum ciclista, alguma coisa do corredor... Ele vai ter que parar ou ele vai ter que desviar pro lado do carro, e é muito perigoso. Então, eu recomendo para não correr na ciclovia da Ricardo Jafé. É muito perigoso. Faz tanto tempo que eu não saio de casa, eu nem vi que tem uma ciclovia agora que tem uma ciclovia que vai do metrô Santos Imigrantes até o Museu de Ipiranga. E eu já vi algumas pessoas correndo lá. E se a pessoa está de bike, ela não tem para onde desviar, ela vai desviar para o lado do carro, não tem como. Aqui na Nazaré, por exemplo, tem a ciclovia, mas tem um jardim no meio. Então, se tiver que desviar, a pessoa desvia para o jardim. É que aqui em São Paulo,
Diferentemente do Rio, no Rio o pessoal usa a ciclovia para correr no mesmo sentido. E aqui em São Paulo não, a gente corre no sentido ao contrário com medo, porque muitos ciclistas não respeitam o corredor, o corredor não respeita o ciclista e vice-versa, aquela bagunça. Não vamos entrar nessa discussão, porque é quase discutir política. Concordo com... Não, só concordar, é que eu concordo com o Renato aí, que correr em lugar isolado é muito mais seguro você fazer isso do que você ter que ir no farmácia, no mercado, ter que pegar alimento, alguma coisa, você não sabe que você vai acontecer. É uma necessidade. Se você não tem como, você tem que correr, vai para um lugar isolado e corre. E usa máscara. Uma outra pergunta que muita gente está me fazendo, Júlio, é se pode correr tanto tempo só na esteira. Se tem algum problema, você só treinar na esteira. Então, eu confesso que eu precisava ter quarentena porque eu só treinando. O que acontece, né? Na esteira, a gente tem todos os fatores controlados, né? A gente pode colocar um ventilador, o ar-condicionado, a janela, a velocidade, a inclinação, tudo. Tudo a gente consegue controlar, né? Então fica muito mais fácil. A pessoa, que nem no seu caso, você tem que correr, você tem um tempo para correr, você tem que voltar para casa e levar o bebê para a escola, tomar banho, fazer as coisas e tal. Então você tem tudo isso aí controlado na esteira. Na rua, não, porque às vezes pode acontecer alguma coisa e você pode atrasar, alguma coisa assim. O problema de correr na esteira, quando você vai fazer uma prova muito longa, é gerar lesão. Por quê? A lesão, quando a gente corre na rua, o nosso pé, ele pisa de diversas formas. Isso aí vai deixando o nosso pé e nossa canela, panturrilha principalmente, os tendões, os ligamentos, tudo mais forte. E você tolera mais. Quando você está na esteira, você está sempre no mesmo ambiente. Então, você acaba gerando uma lesão por esforço repetitivo. Né? Eu mesmo sou um que eu brigo muito com a Julie para ela correr na rua, alguns treinos ela fazer na rua, mas eu entendo que no caso da mulher, e dependendo do lugar que ela mora, é muito mais seguro ela correr assim, só posso correr 8 horas da noite, ela correr na esteira do que correr na rua. Não vou sair na rua agora para correr, né? Então ela tem a esteira para correr. Às vezes, para correr na rua, você tem que mobilizar tanta gente, alguém para ficar com o B, alguém para ir correr com você a hora. Exatamente. Para o homem é muito mais fácil. Ele põe o tênis, sai para correr, vai de boa. Uma mulher no Brasil, à noite, saindo para correr. A gente sabe, São Paulo, a gente sabe dos problemas que tem. Então, acaba sendo muito mais seguro. Se você não for correr por muito tempo, sim. Mas se a pessoa fizer alguns exercícios complementares, né, de propriocepção, equilíbrio, fortalecimento, ela não vai ter lesão tão grave, não. O problema é o tempo total, ficar muito tempo na esteira, isso sim. E o pessoal que não tem esteira em casa e quer correr? Tem muita gente fazendo a corrida estacionária. Eu tenho uma amiga que fez 21 quilômetros, assim, né? O GPS conta igual na esteira. De corrida estacionária em casa. É bem diferente, né? Porque eu fiz outro dia, deu 45 minutos, e no dia seguinte eu fiquei com tanta dor na panturrilha, parecia que eu tinha feito 45 minutos de exercício de panturrilha. A grande diferença da corrida estacionária da corrida de rua na esteira é que para correr no local, você acaba correndo da melhor maneira possível, usando mais do meio do pé para frente. Usa mais, né, o meio do pé, a ponta do pé, e aí isso aí acaba trabalhando muito mais a panturrilha. Porque quando você corre na rua, talvez aquela pessoa que pisa um pouco mais calcanhar, o comprimento e tensão da panturrilha é menor. E quando você corre ali na corrida estacionária, você vai usar mais o meio, a ponta do pé, então vai ter o comprimento e tensão maior. E a corrida estacionária tem muita gente usando, é uma coisa muito legal. Quem quiser mais informação, vai no YouTube do Manias de Corrida, do Marcel, que lá e deu várias dicas de vários sites. Tem, ele está fazendo, né? Vitor All Run. E ele também explica como você... mas eu não tenho um relógio que marca, porque o que vai marcar é o balanço do braço, né? Então, tem relógio que marca, você põe a corrida em esteira e você... Quem tem, né, o relógio põe a corrida em esteira e corre ali no local. Quem não tem alguns aplicativos, acho que da Nike, da Adidas. O da Adidas faz. Faz também, não sei se o Strava também faz, mas aí você tem que colocar o aplicativo no celular e correr com o celular. Correr com o celular, no celular
é que vai dar a distância. Não é a distância ideal, sei lá, não é a distância aproximada. E não é tão exato como você tá na rua. Mas já é melhor do que ficar no sofá, né? Então, mas se você não tem nenhuma opção, vê isso, que você consegue colocar lá vários locais do mundo para você correr, para você visitar, você entender. Tem uns que tem barulho, tem até prova realmente que você corre ali e você fica ali mesmo. Eles fizeram, acho que a maratona em Nova York, se eu não me engano. Tinha, bem legal. Mania de corrida, do Marcel Pasteleiro. Tem lá, pode olhar lá. Deixa eu só responder aqui, que mandaram uma pergunta aqui, quer ver? O Chid Rafael, que a esposa dele é muito fã e acompanha bastante, eles ficam se perguntando, será que eu não como nenhuma besteirinha, nem um McDonald's? Eu vou confessar que eu tenho épocas que eu sou muito Caxias, mas com esse negócio da quarentena, eu tenho os meus dias que eu perco o controle e eu saí de casa ontem. Vou fazer uma só para vocês, não conta para ninguém. Eu saí de casa ontem falando que eu ia na farmácia e com a intenção de passar no drive-thru e comprar batata frita no McDonald's. E tinha tanta fila que eu voltei para casa sem a batata. Da Cursina ali, né? Mas assim, eu tenho vontade, mas eu sempre penso muitas vezes, sabe? McDonald's é uma coisa que eu realmente não como, mas um chocolate eu como... Uma massa, eu não como carne, eu não como carne já faz um tempo, então hambúrguer é uma coisa que eu não como já faz bastante tempo, mas assim, outras besteirinhas assim eu como de vez em quando, mas eu tenho que me controlar muito. O Gabriel tá perguntando aqui, qual o melhor alongamento antes de correr? Vai lá no YouTube da Julie, que essa semana ou semana passada, Julie, você fez justamente explicando os tipos de alongamento e quais são os melhores, né? Isso, e aí pus também nesse mesmo vídeo que eu fiz essa semana falando se você deve ou não alongar antes e o que fazer. Aí nesse vídeo tem o link para ir para um vídeo que o Júlio fez, que ele dá os alongamentos que você tem que fazer, os exercícios que você tem que fazer antes e os alongamentos que você tem que fazer depois. Tem tudo no meu canal, gente, é só... Tá lá. Só passar alguns dados aqui sobre o que a gente está falando. Então, deixar bem claro para todas as pessoas que o importante é a pessoa não ser sedentária. A pessoa ativa, assim como a pessoa ativa ou atleta, como qualquer outra pessoa, a chance dela ser contaminada é a mesma, desde que ela não se proteja. Então, ela tem que se proteger. Agora, a ação do vírus ou bactéria dentro do organismo de uma pessoa ativa, ele é muito menor do que de uma pessoa que é sedentária. Isso a pessoa não quer dizer que a pessoa... a resposta, né? A resposta imunológica, a resposta, o exército que vai defender contra o vírus na pessoa ativa é muito mais forte do que na pessoa sedentária, obesa, diabética, controlada. Ativa, que faz atividade, eu não estava falando de atleta. Tá? E a outra coisa aqui, eu quero deixar um agradecimento assim, muito, muito, muito grande mesmo, que é uma das coisas que eu me sinto orgulhoso de ser professor de educação física, porque o que a gente está vendo de professores de educação física passando conteúdo, treinos online para pessoas de diversas maneiras, de graça na internet, para pessoas fazerem de diversas maneiras. Talvez é o melhor medicamento que você pode tomar nessa pandemia, que vai deixar o sistema imunológico mais forte e a chance de, se você tiver alguma contaminação de alguma vírus ou bactéria, o exército imunológico, né, vai ser muito menor. Então, eu queria agradecer a todos os profissionais da área de educação física, principalmente meus amigos de Mogi, que a gente se formou faz 20 anos. Alguns tiveram por aí. A Plant Sport, por exemplo, tem aulas online todos os dias de manhã e à noite, yoga, alongamento, abdômen do Marcelão, modelo que ele acha que é forte, aula de HIIT da Dani. Ele é engraçado, ele acha que ele é forte. Tem yoga do Fabiano. Pelo amor de Deus, né? Tem que ver a Dani com aquela barriga seca, logo de manhã, no meio da quarentena, com a gente comendo tudo, vou te falar, viu? É fogo, né? Ela não tá comendo nada, só deve tomar água só. Entendeu?
agradecer. Eu tenho minha irmã que é enfermeira, está na linha de frente do Covid ali e tal, então todo dia ela vai para casa, volta, toma todos os cuidados e passar para as pessoas só coisas positivas que a gente está fazendo. Tem por onde você buscar essas informações, né? Peraí, deixa eu responder para a dona Ângela, que tinha perguntado a atividade física por quanto tempo. Primeiro, para a gente definir atividade física, é qualquer atividade que você faça além do seu gasto energético normal. Então, ou seja, você tem que fazer alguma atividade. Entre 30 e 40 minutos é o mais recomendável possível, que você já pode considerar que você fez uma atividade física. É o mínimo, né? Principalmente agora nessa época de pandemia, com baixa intensidade. Então, ou seja, todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. E eu e a Júlia estavam até falando que a gente tem que falar de coisas boas. Então, ó, eu peguei até uns dados aqui, ó. Hoje no Brasil tem cerca de 260 mil pessoas contaminadas. Não vou falar da quantidade de pessoas que morrem, que toda hora tem aí na televisão. Porque isso tem um monte de coveiro toda querendo hora, falar, né? Toda tem hora gente falando. que fica super feliz de falar de morte aqui. De morte. Só que, de 260 mil pessoas, 100 mil pessoas já foram curadas. Então, ou seja, independente do procedimento dos médicos, está sendo muito eficaz. Porque quase 50% das pessoas que estão sendo contaminadas estão sendo curadas. Isso é muito bom. Então, ou seja, os médicos estão fazendo um excelente trabalho. Então, a gente pode se sentir seguro para muitas coisas. Não que a gente vai se descuidar. Não vai usar máscara, lavar a mão, se trocar, evitar algumas coisas assim. Isso não tem como. A gente tem que continuar fazendo isso daí. Então, eu queria agradecer a esses profissionais e aos profissionais de educação física que eu conheço bastante, cara, e muitos caras têm um monte de coisa que eles estão fazendo aí, colocando na internet para a gente poder fazer alguma coisa. Não, se a pessoa fala que antigamente as pessoas, não tenho dinheiro para ir na academia, não tenho tempo, a pessoa tem tempo e tem local para fazer, porque na internet aí, se pesquisar, tem várias coisas para fazer, muitos exercícios para fazer, e a pessoa, se quiser, todo dia ela fica em casa 30 minutos, ela faz algum exercício diferente. Ô, Júlio, só perguntaram aqui quando que põe o rolo de liberação miofascial, que ele corre 3 vezes na semana. Corro 3 vezes na semana, faço fortalecimento, como eu faço para encaixar? O rolo de liberação miofascial, cara, de preferência faz antes e depois do treino, cara. O rolo de liberação miofascial não é um treinamento. Você pode usar ele como aquecimento antes da corrida ou de qualquer atividade que você possa fazer e também após para ajudar a recuperação. Principalmente se você foi correr, voltou, tomou banho, a musculatura está mais relaxada ainda, faz um rolinho ali para você fazer. Não é um treinamento. E agradecer principalmente a Julie para esclarecer aí todo mundo sobre obesidade, diabetes, ainda mais nesse Obrigado pelo convite. Caso. Eu estava resistente de fazer live, mas o Júlio me convenceu que a gente ia falar de uma coisa diferente. E boa, e passar informação para a galera. E obrigado para todo mundo aí que participou, foi demais. Não vamos prometer que a gente vai fazer outra. A gente vai tentar alguma coisa. Talvez a gente faça, a gente depende, se vocês tiverem muitas dúvidas de assuntos interessantes, a gente faz outra. Exatamente. Valeu, pessoal. Beijo, coração de todo mundo. Beijo, muita Júlio. Fé em Deus não aí, continua assim. Live, Júlio. Eu vou gravar. Deixa ela salva e acho que dá para você colocar ela direto no seu IGTV, hein? Eu vou fazer isso, pode deixar. Beijo pra minha irmã, que é aí a Pauline Dott, que é enfermeira. Ao Douglinhas. Te vejo, hein, Douglinhas? Tá bom? Beijo, pessoal. Muito obrigado. Beijo, tchau. Tchau. Obrigada, Jô. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau.